Lucas capítulo 14, verso 15, diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Gente, alguém que se encontra à mesa com Jesus, por alguma razão, declara: Feliz aquele que comer no banquete do reino de Deus. Em função dessa exclamação, Jesus contou essa parábola. A parábola fala de uma pessoa abastada que, numa certa cidade, preparou cuidadosamente uma grande ceia. O interessante é que o convite para a ceia não foi recusado porque houve uma surpresa do tipo: você está me convidando agora para o banquete, mas eu já tinha outros compromissos. Não foi assim que aconteceu. O texto diz que o convite já havia sido feito. Ele já havia falado com os seus amigos, com aquelas pessoas, a respeito da ideia de oferecer um banquete. E os amigos, a princípio, receberam bem a ideia. Percebe? Houve um acerto prévio em relação àquela festa. Não foi alguma coisa que os surpreendeu, alguma coisa repentina, mas foi algo que foi avisado. Foi algo que foi, na verdade, combinado. O banquete já havia sido alinhavado com antecedência. O homem já havia feito o convite. Na hora apenas em que o banquete está pronto, aí começam as recusas. Então, o homem deu uma ordem ao seu servo. Versículo 21. Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Gente, o servo obedeceu prontamente, mas reparou que depois dele ter ido convidar aquelas pessoas, esse segundo time de gente, ainda havia lugar. Então o Senhor, responsável pelo banquete, disse: olha, agora vai por todos os lugares, vá pelos caminhos, valados, aonde quer que seja, e obrigue essas pessoas a entrarem, para que a minha casa fique cheia. Então você percebe? A ordem agora do responsável pelo banquete é: tragam qualquer um, eu quero a casa cheia para a festa. Gente, essa parábola, ela fala sobre a grandeza e a urgência da missão que Jesus nos deu. Talvez 2 palavras que a gente encontra repetidas vezes no texto que lemos, fale de uma maneira resumida a respeito da mensagem de Jesus para a gente.
duas palavras que a gente vê que se destaca aqui: venham e depois vão. Duas palavras resumem o chamado de Jesus, a mensagem de Jesus para nós. Venham, vão. No início do seu ministério, Jesus diz aos feridos, aos perdidos, aos quebrantados: venham, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a todos aqueles que aceitaram ao convite e foram salvos, curados, transformados, libertos, o Senhor agora diz: vão. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, uma vez que eu tenho toda a autoridade, diz o Senhor, e nada pode fugir ao meu controle, eu digo a vocês: vão e façam discípulos de todas as nações. Eu não me lembro exatamente quando, mas em algum momento, nós fizemos um estudo sobre essa passagem final de Mateus 28, que na versão antiga dizia: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, que na nossa versão atual, na NVI, diz: vão e façam discípulos. O verbo no grego é um tempo que não existe uma tradução literal. E talvez a melhor maneira de expressar o que o verbo diz seria indo. Percebe? Enquanto você vai, pregue o evangelho. Indo, façam discípulos. Enquanto você vai vivendo, exercendo a sua profissão, estudando na sua escola, faculdade, cuidando da sua casa. Enquanto você vive, pregue o evangelho, faça discípulos de todas as nações. Eu acho importante a gente lembrar disso, ter consciência disso, para a gente continuar desconstruindo a ideia de que só é missionário quem vai para a África, quem vai para a favela, quem vai para a tribo indígena. Para Jesus é tão importante pregarmos o evangelho do outro lado da rua, como é importante pregarmos o evangelho do outro lado do mundo. O Senhor está tão preocupado com as tribos na África, como está preocupado com os nossos vizinhos, com as pessoas que moram do nosso lado, no apartamento de cima, no apartamento de baixo. Deus disse a Noé: vai e constrói a arca. Disse a Abraão: vai para a terra que te mostrarei. Disse a Moisés: vai e liberta o meu povo. A todos os profetas, aos seus servos, ele chama-se: vem. Depois da missão, agora vão. Há uma interpretação mais literal a respeito dos três convites da parábola. Existe aquele primeiro povo que foi convidado e se desculpou e não compareceu ao banquete. Na verdade, entende-se que esse primeiro grupo são os judeus, o povo de Israel, aquele povo mesmo do Antigo Testamento. Faz parte do plano insondável de Deus, fez parte do plano insondável de Deus, que Israel, por alguma razão, não recebesse o Messias, não aceitasse Jesus como Cristo prometido. Em função dessa recusa de Israel, então o evangelho foi pregado aos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Nós somos gentios. Então, o primeiro grupo das pessoas da parábola de Jesus, convidados que não aceitaram, teria sido, literalmente, o povo de Israel. O segundo grupo são, então, os gentios. Gente pecadora, mas que talvez não tenha desgraçado a sua vida com graves questões morais. Acredito que se encaixa nesse grupo a maioria de nós. Muitos, inclusive, entre nós, durante muito tempo, pensou o seguinte:
eu não preciso de religião, eu não preciso de salvação. A minha família é boa, nós vivemos muito bem, a minha situação financeira é muito estável. Na verdade, eu não preciso de Jesus. Esse segundo grupo são esses, os gentios, que talvez não tenham desgraçado a sua vida, chafurdando-se em grandes pecados. E o terceiro grupo, gente, esse é o todo mundo. E aqui é todo mundo mesmo. Uma das coisas que a parábola deixa claro é que no reino de Deus há lugar para todos. Ninguém é ruim demais que não possa entrar quando recebe um convite de Jesus. Então vejam, não importa o nosso passado. Agora, pela graça de Jesus, todos nós estamos assentados à mesa, um do lado do outro. Essa mesa é a reunião dos redimidos, aqueles que agora podem se assentar junto com o rei. São os frustrados, os endividados, os marginalizados, os drogados, mas que aceitaram o convite. Venham a mim, e vieram. Pergunta que eu gostaria de fazer para vocês: você está disposto a sentar numa mesa assim? Você está disposto a frequentar uma igreja assim? Está disposto a sentar do lado de gente cuja vida foi arrasada por Satanás nas celebrações de domingo? Você estaria disposto a sentar do lado de alguém que não usa perfumes importados? Quando você chega no domingo na igreja para celebrar, você está disposto a viver com pessoas extremamente difíceis para ganhá-las para Cristo, gente que o mundo rejeita, gente que o mundo marginaliza? Então, gente, vamos ver algumas breves lições sobre esse texto. Em primeiro lugar, o texto mostra que Deus ainda deseja ganhar um grande número de almas. Deus ainda deseja ganhar um grande número de almas. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas o Senhor quer ganhar a muitos. Na parábola que acabamos de ler, diz que certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Percebe? Há lugar para muita gente. O nosso trabalho está só começando. A nossa missão está só no início. Deus quer convidar muita gente ainda para participar da festa, para celebrar o banquete, uma grande multidão. Deus, por alguma razão absolutamente inexplicável, gosta de gente e vai levar um monte delas para passar a eternidade com Ele. João vislumbrou essa realidade, o futuro, como todas as coisas terminarão, e ele diz: olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Percebe? A visão do céu, dos salvos, dos redimidos. Ele diz: olhei, e o que ele viu? Não foi um punhado de gente a quem o Salvador precisou implorar que viesse, mas ele vê uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, que clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. E nós estaremos lá. Amém? Segundo lugar, o convite que é feito é absolutamente generoso. Observe o que acontece. Versículo 17, no texto que lemos, diz assim:
na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Vê o que acontece? Não há mais o que fazer. Você não precisa lavar prato, talher, preparar a refeição. O Senhor já preparou todas as coisas. Está tudo preparado. Da parte de Deus está tudo pronto. No momento em que Jesus deixou sua glória, se fez homem, se entregou naquela cruz, no instante final em que ele dá o seu brado, o que ele afirma é: está consumado, está tudo feito, acabou, vocês não têm que fazer nada, vocês precisam apenas crer e aceitarem o meu convite. Terceiro lugar, alguns irão rejeitar o convite para o banquete, nem todos aceitarão. Os motivos para a recusa que nós vemos são absolutamente banais. Vejam só, o primeiro, no versículo 18, diz assim: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Então você percebe o que acontece? Antes desse homem preparar o banquete, como era costume da época, ele perguntava às pessoas se no determinado dia, determinada hora, elas poderiam comparecer. E ele fez isso com vários amigos. Todos assumiram antecipadamente o compromisso. Pô, uma ceia, um banquete, em homenagem a nós, que maravilha, certamente estaremos lá. Ele preparou a ceia, o banquete estava pronto. Agora que o banquete está pronto, ele diz ao servo: olha, o banquete está pronto, vai lá, avisa para eles que está pronto, para eles já virem. E aí, nessa hora, começaram as desculpas. Então, o primeiro diz: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Você percebe que é uma desculpa absolutamente ridícula? Comprei a propriedade, preciso ir vê-la. Por quê? No momento do banquete, a propriedade vai embora? Ela vai deixar de ser sua? Ela vai mudar de lugar? Por que você não pode deixar para ver a sua propriedade um dia depois do banquete? A ideia, com esses exemplos de desculpa de Jesus, era de mostrar coisas ridículas mesmo. Mostrar que as desculpas em relação ao reino, todas elas são extremamente banais, são irrisórias. Aí o segundo diz: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Comprei 5 juntas de bois. Sabe o que isso significa? Boi era um instrumento de trabalho daquela pessoa. Oh, eu não vou poder comparecer ao banquete porque acabei de comprar um novo instrumento de trabalho e eu preciso testar esse instrumento, então eu não vou participar do banquete. Por que ele não testava o instrumento depois? Nos dias de hoje seria mais ou menos assim: pô, acabei de comprar um MacBook Pro, eu não posso comparecer a esse compromisso porque eu preciso ficar em casa testando o meu notebook. A desculpa é ridícula desse jeito. Em terceiro lugar, outro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. Então esse aqui se casara naquela semana, a festa de casamento durava às vezes uma semana, e ele estava preocupado ou ocupado demais com a sua própria festa. Eu não posso ir nessa festa porque eu já tenho a minha festa privada, particular. Então antes eu preciso terminar de celebrar aqui a minha festa reservada. Gente, eu queria destacar esse ponto dessas desculpas para que a missão seja adiada ou seja deixada de ser cumprida. Eu acho que esse é o ponto principal dessa parábola aqui. John Owen, ele disse o seguinte: John Owen, que o Marcão citou ontem, aquele homem douto e letrado que invejava John Huss, que era o latoeiro sem cultura, mas que pregava de uma maneira excepcional, que disse que trocaria toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento teológico pela unção de John Bunyan. Então, John Owen disse o seguinte: gente,
eu acho que isso aqui é o ponto central da mensagem de hoje. Tentação é qualquer coisa que, sob qualquer circunstância, tem a força de afastar a mente de um homem da obediência que Deus requer. Tentação é qualquer coisa capaz de afastar a nossa mente da obediência de Deus. Tentação é qualquer coisa capaz de afastar a nossa mente da obediência de Deus. Mesmo algo que não seja necessariamente pecado. Percebe como a coisa é séria? John Charles Riley, que viveu 200 anos depois de John Owen, ele concorda e diz o seguinte: não é a imoralidade explícita que está enchendo o inferno. Não são os pecados morais que estão enchendo o inferno. É a excessiva atenção às coisas que, em si mesmas, são legítimas. Entendeu o que ele está explicando aqui? O inferno está cheio, não é das pessoas que enfiam o pé na jaca com vontade e caem em pecados morais. O inferno está cheio de pessoas que deram demasiada atenção a coisas que são legítimas. E ele diz aqui o seguinte, olha, o espírito de procrastinação, de adiamento e de desculpas está sempre pronto a mostrar uma razão por que não pode servir a Cristo hoje. Essa que é a moral da história. Existe sempre uma disposição no coração de algumas pessoas para adiarem o seu compromisso, para postergarem o seu compromisso, desculpas para adiarem um posicionamento, para exercerem a sua missão. Gente, durante diversos períodos da história, o inimigo tentou calar a igreja pela força. Durante muitos períodos da história, a igreja foi cruelmente perseguida, perseguições cruéis e sangrentas. No entanto, nesses períodos, a igreja, ao invés de arrefecer, ela se fortalecia e crescia ainda mais. Quanto mais a igreja foi perseguida ao longo de toda a sua história, mais ela amadureceu na fé, mais ela cresceu e mais o reino de Deus se expandiu. O que tem acontecido no século 21? O que tem acontecido nos nossos dias? Agora, gente, o diabo, ele mudou a sua estratégia. Se perseguir os cristãos, se ser cruel com os cristãos, faz com que eles amadureçam na fé, busquem mais o seu Senhor, tenham a prioridade certa em seus corações, e o reino de Deus ainda cresce, então eu vou mudar a minha estratégia. E a estratégia do inimigo passou a ser o seguinte: eu vou dar conforto a eles, eu vou dar tranquilidade, vou dar uma vida mansa. Então, o grande problema dos cristãos no século 21 não é que eles tenham que lutar contra a perseguição sangrenta. O grande problema do século 21 que os cristãos têm que enfrentar é o da acomodação. Nos primeiros séculos, a igreja era cruelmente perseguida e a esperança dos cristãos estava na volta de Jesus. Eles eram perseguidos, suas famílias eram martirizadas, mas o que eles pensavam era: Jesus está voltando. A nossa pátria não é aqui nesse mundo, a nossa pátria é celestial. Ao longo de toda a história, em todo momento que a igreja foi perseguida, essa ideia de que Jesus vai voltar, não somos deste mundo, nós somos cidadãos de um outro reino, Jesus voltará para buscar a igreja, a qualquer momento seremos arrebatados. Isso consolava o seu coração. Mas que cristão anseia hoje pela volta de Jesus? Que cristão está ávido
pela volta de Jesus. Nós moramos em boas casas, nós moramos num lugar onde as pessoas vêm passar férias, nossos filhos estudam em bons colégios, nós temos planos de saúde, nem precisamos orar sempre pelo milagre, o plano de saúde resolve. Nós passeamos no fim de semana no shopping, porque teríamos pressa para que Jesus voltasse. A vida está muito fácil e confortável. Talvez nós sejamos a primeira geração de cristãos de toda a história da igreja que não tem pressa para que Jesus volte. Esse é que é o perigo. Um pastor que eu tenho lido e tenho gostado muito, chamado Francis Chan, ele faz o seguinte alerta. A realidade é a seguinte: reconheçamos ou não nossa prosperidade, ser rico é uma séria desvantagem em termos espirituais. Ele diz o seguinte: reconheça você ou não que a sua vida é boa, que você vive uma enorme maré mansa, que você é alguém privilegiado financeiramente, você tem sua casa própria, você tem o seu bom carro, seus filhos estudam em bons colégios. Reconheça você essa sua prosperidade ou não. A realidade é, isso, em termos de cristianismo, é uma enorme desvantagem. Hoje eu acho, gente, que a igreja do Ocidente, ela não deve temer uma perseguição cruel como a dos séculos passados. O perigo não é esse, mas hoje o que a igreja tem a temer são as facilidades que ela tem, é o conforto, é a falta de desafios, é a ausência de problemas sérios e reais. Gente, olha só, eu já tive épocas da minha vida que eu sofri de depressão, então me sinto totalmente à vontade de falar. Nos campos de extermínio de Auschwitz, você não encontrava pessoas deprimidas. Nos gulags, que são os campos de trabalho forçado dos soviéticos, não havia problema de excesso de ansiedade. Nas igrejas perseguidas da Indonésia, Somália e Iêmen, não existem adolescentes rebeldes. A verdade é que a igreja ocidental, ela não tem problemas sérios para enfrentar como igreja. Os problemas que a igreja ocidental tem que enfrentar são a sua própria indolência, a sua preguiça e a sua apatia. Gente, eu creio que Deus nos chamou aqui para nós não cairmos nessa armadilha. Nós não podemos permanecer anestesiados. O risco não é a perseguição, mas é o conforto demasiado. Cristãos perseguidos jamais sofreram desânimo ou frieza na fé. O grande risco que corremos não é o fracasso, mas é o sucesso. Quarto e último lugar, gente, como servos, nossa missão é trazer pessoas para o banquete. Se somos servos de Deus, temos uma missão. Observe as principais expressões da parábola. Enviou o seu servo, vá rapidamente, traga todos, vá, ainda é lugar. Essa é a descrição da nossa missão. Deus quer a casa cheia para o grande banquete das bodas do Cordeiro. Eu quero concluir dizendo, gente, que, não sei se vocês repararam, mas nós começamos todas as nossas palestras aqui com a biografia de um herói da fé. Hoje foi diferente. Eu acredito que Deus tenha colocado no nosso coração assim, para que você entenda que há um espaço aberto, há uma lacuna que você precisa preencher com a história da sua própria vida.
Deus continua querendo que os cristãos se posicionem de maneira séria, comprometida, vigorosa, como os grandes heróis que foram citados aqui ao longo desses dias. E a vocês que aceitaram o desafio e vieram ao retiro, enquanto o único compromisso que a direção do retiro pode assumir com os irmãos é de fazer o melhor possível. Gente, nós hoje saímos daqui revestidos, investidos para cumprirmos uma missão. Deus nos chamou para o servirmos. Se vocês se arriscarem a se expor, a fim de trazer de volta para a casa do Pai nossos irmãos e irmãs que ainda estão na escuridão, como a música que cantamos, vocês serão bons missionários, escreverão lindas histórias para as suas biografias. Deus está nos enviando, sem que agora eu tenha feito uso indevido de um gerúndio. Ele está, de fato, nos enviando. Um ato que nunca acaba, nunca chega ao fim. Então, gente, que o Senhor faça de nós um povo de missionários, consciente da responsabilidade e da urgência da missão. Amém? Vou fazer uma oração. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor nos falou aqui nesses dias. Continua a tratar com a gente, visitar o nosso coração e a completar essa obra, Senhor, que o Senhor já tem feito. Quero te louvar de todo o meu coração, porque a tua presença aqui é que faz toda a diferença, é a razão da nossa alegria e a razão de estarmos aqui. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Seu precioso sangue me lavou, me restaurou e agora livre sou. Sua presença hoje vive em mim e sempre viverá, para sempre viverá. Seguro em tua justiça, em verdade, em tua palavra encontro a direção. Sua graça superou minha fraqueza, seu amor nunca falhou e nunca falhará. Senhor, eu sei que deu seu Filho pra se reconhecer e viver em seu amor. Meu lugar tomou, sabendo que era pra morrer. Me amou, eu não merecia. Senhor, eu sei que deu seu Filho pra seu nome eu conhecer e viver em seu amor. O meu lugar tomou,
sempre viverá, para sempre viverá, seguro em sua justiça e verdade, em sua palavra encontra direção, sua graça superou minha fraqueza, seu amor nunca falhou e nunca falhará. Senhor, eu sei e viver seu amor no meu lugar no amor, sabendo que era pra morrer. Me amor, Senhor, eu sei que deu seu filho pra salvar meu e viver meu lugar no amor, sabendo que era pra morrer. Senhor, eu sei que deu seu filho pra salvar